Shalom! Vamos agora falar sobre a festa de Purim, a festa bíblica que é contada no livro de Esther, sob um prisma histórico, profético, extremamente revelador e surpreendente. A gente vai chegar através desse livro, dessa obra bíblica, o livro de Esther, em hebraico Megilat Esther, em eventos do presente e também de um passado recente, referentes ao regime nazista na Alemanha. Fiquem comigo até o fim e vocês verão coisas que vocês jamais imaginaram ver nas entrelinhas das Escrituras Sagradas. Eu vou começar aqui a nossa apresentação. O primeiro-ministro do Irã decretou um genocídio contra os judeus. Estava tudo pronto, inclusive o armamento secreto e a data do ataque, que não se limitaria a Israel, mas a judeus de 127 localidades. Um genocídio. E aqui a gente pode ver essas palavras no noticiário. Presidente iraniano repete pedidos de fim rápido para Israel. Manifestantes iranianos revelam contagem regressiva, mostrando 8.411 dias para a destruição de Israel. Prestem atenção, aqui a gente tem um relógio, um marcador, lá no Irã, que foi colocado pelo governo para mostrar uma contagem regressiva para a existência de Israel. Porém, um agente secreto de Israel infiltrado no governo do Irã descobriu o plano. E assim, o primeiro-ministro foi eliminado e o povo judeu, mais uma vez, salvo. Aqui, a gente viu no slide anterior o ex-primeiro-ministro Ibrahim Raisi ameaçando Israel como ele fazia diariamente desde que ele se tornou presidente. E aqui a gente vê exatamente as notícias a respeito da morte dele, que aconteceu com a queda do helicóptero, quando ele e seus ministros estavam se transportando ou voltando do Azerbaijão. Apesar das semelhanças com as notícias mais recentes, os fatos narrados acima, no primeiro slide, se deram há cerca de 2.500 anos e foram relatados no livro bíblico de Esther. O primeiro-ministro, que chegou a decretar o holocausto dos judeus, se chamava Aman. O agente secreto, entre aspas, infiltrado no governo era Esther, a rainha judia, que deixou para revelar a sua origem judaica somente quando isso foi preciso para salvar o seu povo. Qualquer relação entre os fatos narrados no livro de Esther e o que está acontecendo hoje em dia não é mera coincidência. Estes fatos, essa salvação, são comemorados anualmente por judeus de todo o mundo na festa que chamam de Purim. E o histórico dessa festa foi registrado no livro bíblico de Esther, um livro muito misterioso, que através de códigos matematicamente impossíveis de serem casuais, revela as origens do ódio do atual regime do Irã contra Israel e a sua surpreendente relação com o regime nazista, conforme eu vou mostrar no decorrer dessa apresentação. O nome completo do livro bíblico, em hebraico, é Megilat Esther, que significa o rolo de Esther.
E existe um segundo sentido, um duplo sentido nessa expressão. Megilat Esther, o rolo de Esther, também significa a revelação daquilo que está Esther, oculto. A revelação do oculto. Esse rabino aqui é extremamente importante para tudo que a gente vai falar aqui. Ele foi um grande sábio, sobreviveu ao Holocausto. O nome dele é Rabbi Haim Michael Dov Weissmandel. Conforme ele havia recebido por tradição oral, como nós, judeus estudiosos, recebemos dos nossos mestres, dos nossos pais e passamos para os nossos alunos, alguns dos maiores segredos da história poderiam ser revelados se utilizássemos esse número que está aqui na tela, 1211, que é o total de letras que compõem a Megilat Esther. Vejam que coisa fantástica. A Megilat Esther é composta por 12.111, de novo, 12.111 letras. E o rabino Haim Weissmandel, ele recebeu por tradição, uma coisa dessa só pode ser inspiração. Não tem como um ser humano chegar, principalmente numa época em que a pessoa não tinha acesso a computador. Conforme a tradição recebida por ele, esse número, utilizado nos textos da Torá, serviria como chave para a gente compreender os segredos do rolo de Esther, da Megilat Esther. E junto com isso, alguns dos maiores segredos da história. Agora, veja só. O impressionante é que ele mesmo apresentou a prova de que esse número era realmente significativo. E, de novo, sem a posse de um computador. Isso só pode ser inspiração divina, ou tradição baseada na inspiração divina. Conforme o rabino Weissmandel, a palavra Megilat, que significa rolo, de novo, o livro é conhecido como Megilat Esther, o rolo de Esther, aparece codificada de 12.111 letras em 12.111 letras. Somente uma vez em todo o livro da Torá. Ou seja, o número 12.111, que representa o número de letras que formam o livro de Esther, existe uma codificação, dizia o rabino Weissmandel, da palavra Megilat, rolo de, que é a primeira parte do nome do livro de Esther. Uma vez só vai aparecer de 12.111 em 12.111 letras. Eu já vou ilustrar isso melhor no próximo slide. A primeira letra deste código, que é a letra M de Megilat, Mem em hebraico, consta no versículo 14 do capítulo 4 de Bereshit, Gênesis, onde lemos as seguintes palavras de Caim, filho de Adão e Eva, irmão de Abel. Sim, me expulsastes hoje de sobre a face da terra, e da tua face me esconderei, e então ficarei perambulando na terra, e todo aquele que me encontrar irá querer me matar. Então, aqui a gente vê Caim, depois dele ter cometido o primeiro homicídio da história, depois dele matar o seu irmão, ele foi se queixar com Deus pela pena que ele iria receber. Então a gente tem aqui, prestem atenção, essa letra aqui, nesse versículo, na palavra me'al, de sobre, eu terei que fugir de sobre a terra, é a primeira letra da palavra Megilat. Dizia o rabino Weissmandel, se você pegar essa letra aqui, desse versículo, e contar 12.111 letras, vai cair exatamente na letra Gimel,
na segunda letra da palavra Megilat. Como é que ele podia saber isso? Se você contar mais 12.111 letras, vai cair em um versículo, nessa letra aqui, a letra Lamed, terceira letra da palavra Megilat, e assim para a próxima letra. Hoje em dia, a gente pode conferir isso com um computador, e eu conferi. E aqui, exatamente, estão os versículos onde esse fenômeno muito curioso acontece. Mas então você pode se perguntar de que adianta encontrar a palavra rolo nesse código de 12.111 letras, que é a primeira palavra da expressão rolo de Ester, se o nome de Ester não aparece codificado. E a resposta é surpreendente e simples. Olha, aqui está aquela letrinha, a primeira letra desse código, Me'al. E se a gente contar 1, 2, 3, a próxima palavra é exatamente Ester. Aqui, em hebraico, Ester. Aí vocês podem perguntar, mas o que o nome de Ester está fazendo nesse versículo? Se esse versículo está falando da história de Caim, e a história de Ester não está na Torá, ela está no livro de Ester, e a resposta é, aqui, Caim estava dizendo, Esater, que significa me ocultarei, eu terei que me esconder daqueles que quiserem me matar, vingando o assassinato do meu irmão. Acontece que em hebraico, a palavra Ester se escreve exatamente como essa palavra que ele falou. Então aqui a gente começa a ver como que do ponto de vista matemático é impossível que o Rabino Weiss Mandel soubesse desse código de 12.111 letras em 12.111 letras, que inclui tanto a palavra Megilat, rolo, quanto a palavra Ester. Isso é só o começo do uso desse código e fique até o fim. Você vai me agradecer. Então aqui, Megilat, Ester. Agora, aqui a gente tem uma pergunta bastante importante. Por que o Mordecai, por que o primo da Ester, que quem conhece a história sabe, por que ele não se curvou para o primeiro-ministro Amã? Por que ele não cedeu? Por que ele... Essa questão eu vou responder no final. Mas aqui tem uma outra pergunta, que vai abrir, a resposta vai abrir para a gente um universo impressionante. E a outra pergunta é, por que o Amã, o primeiro-ministro do imperador da Pérsia, atual Irã, por que ele quis exterminar todo o povo judeu? Só porque um homem, Mordecai, não quis se curvar para ele. Por quê? Qual é a lógica disso? Não foi drástico demais? O homem não se curvou. Ok, você quer castigar ele? Castiga ele. Mas por que todo o povo? Então vamos ver o que diz a própria Megilá, o tamanho do ódio que ele tinha. Vendo, pois, Amã, que Mardoqueu, Mordecai em hebraico, não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos pôr as mãos só em Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu Mordecai. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo do Mordecai, que havia em todo o reino de Ahasverosh. Eram basicamente todos os judeus do mundo, porque se tratava de um império com 127 províncias. Que ódio é esse?
E na sequência, Yaman, na hora que ele foi pedir para o imperador a permissão para cometer um genocídio, essa história não é nova, gente. Essa história ela já está registrada no passado distante. E ela revela muito a respeito do que move esses inimigos tão obsessivos de Israel. Yaman disse ao rei Ahasverosh, ou Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Ou seja, explícito. Hoje em dia, a gente vê presidente do Irã, a gente vê o líder religioso do Irã, a gente vê turbas enlouquecidas no Irã, dizendo morte a Israel, morte a Israel, morte. Isso não é novo. A primeira vez que alguém supôs a ideia de genocídio contra os judeus, por serem judeus, foi exatamente o primeiro-ministro do Irã, da Pérsia, com o aceite do imperador. Outra coisa muito importante de dizer é que os judeus não estavam ali na Pérsia por opção, eles tinham sido trazidos à força por Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, que depois foi conquistada pela Pérsia, e por isso que os judeus estavam ali. Os judeus queriam somente voltar para o seu país e ter a sua autonomia respeitada. A mesma história. Mas aí a gente tem que se perguntar, por que tanto ódio do Aman? E a resposta? Se a gente olhar no livro de Esther, capítulo 9, versículo 24, a gente vai ver o seguinte, que Aman era filho de Hamedatá, o Agagita. E ele era inimigo dos judeus. Que pista que o livro de Esther, a Megilat Esther, está dando para a gente, dizendo que ele era Agagita. O que significa Agagita? Agagita significa descendente de Agag. Quem era Agag? Para a gente descobrir, a gente vai para 1 Samuel 15:33 e a gente vai ver aqui que Agag era o rei de Amalek. Amalek, o arqui-inimigo de Israel. O primeiro povo que atacou os filhos de Israel quando eles saíram do Egito, sem motivo algum. Não tinha motivo. Os israelitas não iam passar na terra deles, os israelitas não tinham se libertado da terra deles, não tinha motivo nenhum. Mas o simples fato deles verem os israelitas retornando para sua terra fez com que eles fossem atacar o povo e tentar eliminar o povo de Israel, recém-saído do Egito, da face da terra. Aqui, quando o livro de Esther diz que Aman era Agagita, está dando uma pista para a gente saber que ele era do povo. Ele era descendente do rei de Amalek. Aqui em Números 24:7 tem um encontro fantástico entre duas informações. Essa passagem aqui se refere a uma profecia do profeta, do feiticeiro, do bruxo, Balaão, Bilaam em hebraico. E nessa profecia ele diz o seguinte: e vendo os amalequitas proferiu a sua parábola. Aquele bruxo, feiticeiro, ele estava realmente profetizando a respeito da era final da existência humana como a gente conhece ela até hoje. Antes da redenção divina, antes da revelação divina. E vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse: Amalek é a primeira das nações, porém o seu fim será destruição para sempre. Ou seja, esse povo de Amalek, mesmo sem uma denominação específica, e se segura que vocês vão cair da cadeira quando eu revelar para vocês onde estão esses amalequitas. Mesmo assim, eles vão participar até o final da história.
E vejam que coisa interessante que eu acabei de perceber. Na sequência, versículo 21. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola e disse: firme está a tua habitação e puseste o teu ninho na penha. Quem são os quenitas? Eles são os descendentes do sogro de Moisés, que é chamado de quenita. Hoje em dia, vejam que coisa impressionante. Hoje em dia, os maiores aliados dos judeus no Oriente Médio se chamam drusos. Os drusos são árabes, de uma religião que é uma dissidência do Islã, e eles se denominam descendentes do sogro de Moisés. Eles são os quenitas. Recentemente a gente viu nas notícias que os drusos da Síria, pediram para Israel anexar o território onde eles vivem, para que eles possam se tornar cidadãos do Estado de Israel. Hoje os drusos de Israel, os quenitas, estão entre os maiores sionistas, defensores do direito do povo judeu de ter a sua autonomia e sua autodeterminação do mundo. Olha que coisa fantástica. A queda de Amaleque e ao mesmo tempo, quem é que vai estar do lado de Israel? Quem é que vai estar seguro? Os quenitas, que no caso são os drusos. A gente está só começando. Se segura, porque a coisa vai ficar cada vez mais profunda e mais reveladora. Quem é esse povo Amaleque? Qual o significado dele? Muita gente fala sobre Amaleque, mas pouca gente explica. Então, Gênesis 36:12 nos conta que Amaleque é originário de Esaú, o irmão de Jacó. Era um moço, um rapaz, chamado Amaleque, que ele vai dar origem a esse povo que vai se tornar arqui-inimigo de Israel. Êxodo 17, conforme eu já falei, conta que Amaleque foi o primeiro povo, sem motivo algum, que atacou os israelitas quando eles saíram do Egito. E agora, presta atenção. Está dito que a guerra de Amaleque não seria somente com o povo de Israel. Está dito isso na Torá. Mas contra o próprio Deus. Ou seja, contra os valores e propósitos divinos revelados na Torá. Isso está escrito na Torá. E também está escrito que essa guerra seria de geração em geração. Está escrito aqui só o capítulo e o versículo 17 e 16. Eu não me recordo se é Êxodo, se é Números. Vocês podem checar. É uma guerra contra Deus. Como é que pode ser uma guerra contra Deus? O povo vai fazer o quê? Vai atirar em Deus? Vai jogar mísseis? Não. São pessoas, são grupos, são ideais, ideologias. Ideologias, guardem essa palavra. Voltadas a combater todos os ideais divinos que foram revelados através da Torá. E a gente está vendo isso hoje claramente. A gente está vendo, inclusive, a união de polos opostos com esse propósito de destruir tudo que é sagrado, de atentar contra a vida, de atentar contra a santidade da vida. E aqui, Êxodo 17, 11 até 16, a gente vê a Torá falando sobre essa guerra, que era uma guerra espiritual. Enquanto Moisés levantava a mão e os israelitas lutavam realmente com suas mãos contra os amalequitas, os israelitas venciam. Se Moisés abaixava as mãos, os israelitas perdiam. O que significa isso? Significa que era uma guerra física, mas também e principalmente com fundamento espiritual. Agora, se preparem. Vejam o que é uma inspiração divina. Vejam o que é de fato
o conhecimento que a tradição judaica, através da sabedoria dos números, através da sabedoria de como decifrar os enigmas que estão cifrados no texto bíblico, pode ajudar a gente a compreender coisas que de outra forma são absolutamente incompreensíveis, que normalmente geram crises espirituais, dúvidas e até descrença nas pessoas. Vamos pegar novamente aqui o número 12.111, que foi revelado pelo Rabino Weiss Mandel. É o número de letras que compõem a Megilat Esther, o rolo de Esther. E quando a gente coloca a palavra Amalek na Torá, buscando esse espaçamento, igual foi feito antes com a palavra Megilá, a primeira letra de Amalek, depois de 12.111 vai dar na segunda letra, na letra M, Mem. Depois de 12.111, por incrível que pareça, vai dar na letra Lamed. E depois na letra Kuf. E não terminou por aí. Aqui estão os versículos. E vejam só. Primeiro versículo. Onde é que a palavra Amalek aparece codificada de 12.111 letras na Torá? Onde é que a primeira letra aparece? Na palavra Amalequitas. Na letra Ain, que é a primeira letra da palavra Amalek, do termo Amalequitas. Só que acontecer isso aqui por acaso já é difícil demais. Depois de 12.111, aparece na palavra Imahem, convosco. Depois, na letra Lamed, L de Leá. E esse código impressionante vai terminar 12.111 letras depois da penúltima letra, na letra Kuf, ou na letra Kaf, da própria palavra Amalek. Isso aqui é completamente improvável. Isso mostra algo muito certeiro. Mostra aqui o fundamento. O que movia esse ódio do Aman? Não era simplesmente o fato de que o Mordecai não se curvou para ele. Mas era algo muito mais profundo. Era o fato de que os valores civilizacionais, os valores de humildade, amor ao próximo, perdão, respeito, gratidão, capacidade de dialogar, que todos esses valores, essas virtudes tão humanizadoras, que estão tão presentes no texto da Torá, isso incomodava o Aman. Aman, na realidade, quando ele se coloca contra o povo de Israel, ele usa o fato de que o Mordecai não se curvou para ele como pretexto. O ódio dele era contra os valores divinos. Agora aqui a gente tem mais uma passagem muito misteriosa. Agora que a gente já entendeu o que movia o Aman, agora que a gente já entendeu, com esse carimbo matemático fantástico, mostrando que o livro de Esther é um livro profético. Que o livro de Esther tem uma chave, o número dele é uma chave, para a gente compreender que aquele livro era profético, que o que aconteceu então, de alguma forma ia acontecer várias vezes na humanidade, mas mais do que isso. Essa chave, através do número 12.111, vem mostrar para a gente que na realidade tudo que falam, tudo que esses que querem destruir o povo de Israel utilizam como argumento é mentira. Na realidade, eles são movidos por ódio sem motivo, gratuito, na realidade contra Deus, contra os valores mais sublimes que Deus revelou através da Torá. Agora a gente vai dar um salto. Se segura firme. Agora a gente vai dar um salto. Quem é Amalek hoje? Será que a gente consegue identificar
Amaleque hoje? Será que a gente consegue identificar Amaleque nos eventos mais absurdos e medonhos e assustadores da história, e então compreender o que movia aquelas pessoas? E a resposta é sim. Mas para isso, a gente vai precisar fazer uma outra pergunta sobre o rolo de Ester, a história de Ester. Tem uma passagem muito estranha onde o rei, o imperador da Pérsia, depois que o Amã, o grande inimigo do povo de Israel, havia sido condenado, ele foi enforcado, na forca que ele tinha preparado para enforcar o líder dos judeus. Naquela mesma forca. Tudo que ele planejou que acontecesse com os judeus, aconteceu com ele. E depois disso, os judeus receberam a permissão do rei de se defender. Como hoje em dia, parece que muitas pessoas acham que os judeus não podem se defender. É a mesma história, gente. É a mesma história. Então, depois que os judeus se defenderam, depois que os judeus conseguiram eliminar os inimigos que queriam cometer o genocídio contra eles, o rei chegou para Ester, para a rainha, e falou para ela: minha rainha querida, como é que eu posso te agradar? O que mais que você quer? Vocês já conseguiram exterminar os inimigos? Os 11 filhos do Amã, os 10 filhos do Amã, que também eram bem ruins, eram sucessores dele, também foram mortos. O que mais você quer? E a Ester falou algo misterioso. Ela disse o seguinte: senhor rei, eu te peço por favor que amanhã, rei, o senhor enforque novamente os filhos de Amã. E que os judeus possam amanhã também se defender. E aqui vem uma questão assombrosa. Mas se os filhos do Amã já estavam mortos, por que a rainha Ester queria enforcar eles novamente amanhã? Qual é o sentido disso? E aí, os nossos sábios do passado, os grandes rabinos do Midrash, do Talmud, da Kabbalah, eles dizem o seguinte: espera. Quando Ester se refere ao rei sem citar o nome do marido, ela está falando com o rei dos reis. E ali ela fez um pedido ao rei dos reis, que a gente já vai compreender agora a profecia desse pedido. E as revelações completamente fora de série que o conhecimento real das Escrituras pode trazer para a gente. Vou compartilhar a tela com vocês. Se preparem. Aqui nós temos o manuscrito, o trecho da Megilá, do rolo de Ester, que fala o nome dos 10 filhos do Amã que foram enforcados. E esse trecho aqui tem um mistério. Um mistério que toda a Megilá do mundo, eu vou pegar a Megilá que eu tenho aqui, vocês vão ver a mesma coisa. Tem 3 letras nos nomes dos filhos que estão escritas de uma forma diferente do normal. Olha o tamanho da letra. Vendo aqui? Essa aqui é a letra Tav. Ela está muito pequena que as outras. O tamanho normal dela é igual ao das outras. Aqui a gente tem a letra Shin. Também, pela nossa Massoret, pela nossa tradição, tem que ser pequena aí. Ninguém sabia por quê. Durante milênios ninguém soube por quê. Mas a tradição foi respeitada. E depois aqui a letra Zain. Prestem atenção. Se segurem. Se segura, que agora vem bomba. Quando nós juntamos essas letras, a gente tem o número. Tav é 400, Shin 300, Zain 7, 707. Em hebraico, quando a gente quer falar o ano, a gente só fala os séculos. Então, por exemplo, a gente está no ano de 5.785, a gente só escreve 785. Essas letras aqui formam o número do ano que aconteceu o evento seguinte que eu vou falar para vocês.
Em 1946, no ano hebraico de Tav Shin Zain, são aquelas letras ali, 5.707, aconteceu o julgamento de Nuremberg, onde criminosos de guerra nazistas foram julgados. É o mesmo ano. 11 deles foram condenados à morte. Peraí, mas a gente tinha quantos? Quantos filhos do Haman foram enforcados? 10? No tribunal, discutiu-se a execução. Deveria ser por fuzilamento ou enforcamento. E, gente, pasmem, pasmem. Em pleno século XX, a decisão final foi enforcamento. 11 nazistas, líderes dos nazistas. No ano de 5.707, um dos 11 condenados se suicidou antes da execução, restando exatamente 10 que foram enforcados. Isso coincidiu com o que estaria previsto na tradição judaica, de acordo com o pedido da rainha Esther no livro de Esther, e agora a gente consegue entender. Por quê? Por que que a rainha Esther falou rei, se referindo na realidade ao rei dos reis? Por favor, permita que o nosso povo, amanhã significando o futuro, possa se defender novamente. Enforca os 10 filhos do Haman. Percebam que coisa impressionante. E não acabou ainda. Aqui, bom, eu estou vendo que uma das fotos não está aparecendo, mas vocês podem procurar. Aqui a gente tem fotos, a internet tem fotos, tem vídeos do julgamento de Nuremberg. Esse aqui foi um dos condenados à forca. Esse aqui foi outro condenado à forca. Exatamente no ano de 5.707. Conforme indicam aquelas letras, 10 homens, 10 inimigos de Israel enforcados. E se você acha que acabou por aqui, de forma alguma. Se segura que vem mais, muito mais. Essa informação que eu falei agora sobre a relação dos nazistas com Amalek, prestem bem atenção no que vem agora, o Talmud. Então as pessoas falam, eu quero saber o que tem o Talmud. Presta atenção o que diz essa passagem do Talmud que eu vou abrir para vocês. Talmud, Tratado Megillah, folha 6, página A e B. Diz o seguinte. V'amar Rabi Yitzhak, falou o Rabino Yitzhak, Rabino Isaac, era um rabino da época do Talmud. Mai dirtiv, qual é o significado daquele versículo do Salmo 140, versículo 9, onde o salmista diz, meu Deus, por favor, não permita que o malvado realize o desejo dele. Não solte o estribo da boca do malvado, meu Deus. Aí o Talmud pergunta, a quem o salmista se referia? A quem? Quem é o malvado? Quem é esse malvado tão perigoso que o salmista pede que Deus não deixe ele realizar o desejo do coração dele? Não solte o estribo da boca dele. A interpretação do Rabino Yitzhak é a seguinte. Aqui Jacó, nosso patriarca, estava dizendo ao Todo-Poderoso, Ribono Shel Olam, Senhor do Universo, não permita que Esaú, o meu irmão, Esaú, o perverso, realize aquilo que está no coração dele. Não solta o estribo da boca de Esaú. E aí vem a pergunta, quem é Esaú? Ele estava se referindo ao irmão dele de carne e osso? E o Talmud responde, não. Ele está se referindo a um reino chamado Germânia.
que é como se fala Germânia, Alemanha em hebraico. O Talmud foi compilado há cerca de 1.600 anos atrás. E ele continua dizendo: Zu Germania shel Edom, isso é a Germânia de Edom. Shein malen yotzim, porque se eles saírem, se for solto o estribo deles, Mahrivin kol haolam kulo, eles destroem o mundo inteiro. Agora venham comigo. Vocês se lembram quem é o Amalek? Aquele povo Amalek, aquele inimigo que representa na realidade uma ideologia. Ele é quem? Ele é formado pelo neto do Esaú. Quando Jacó se refere a Esaú, ele está se referindo ao Amalek. Vejam que coisa mais forte. O que está se montando aqui? Que percepção que está se montando aqui? Aí a gente começa a compreender, através das letras, através dessa tradição fantástica, 12.111, o número de letras da Megilat Esther, é a chave para a gente compreender os eventos mais difíceis da história. Quantas pessoas disseram, não, eu não acredito em Deus porque teve o holocausto. Se tivesse Deus não teria holocausto, mas o holocausto está previsto na Torá. Assim como está previsto o retorno do povo de Israel para suas terras ancestrais. Aliás, esse retorno está previsto no versículo de número 5.708 da Torá, que no calendário judaico é o ano de 1948, o ano em que foi declarada a independência de Israel. Segue que ainda tem mais. A gente vai chegar nos nossos dias atuais. Aqui, Göring, que era um dos principais daqueles que foram mortos, ends life by poison, ele se envenenou. 10 others hanged in Nuremberg, e outros 10, exatamente 10, que era o número dos filhos do Aman, foram enforcados em Nuremberg, por causa dos seus crimes. A exatidão disso aqui é impressionante. E agora a gente tem algo mais impressionante ainda. Aqui eu peguei um pequeno diário de uma pessoa que esteve ali e anotou. Eu não vou ler tudo que está aqui. Eu só vou ler até a gente chegar no ponto. Havia um dos piores líderes do regime nazista. Se chamava Julius Streicher. Eu acho que eu trouxe a foto dele aqui. Só que foi depois da forca. Depois dele ser enforcado. Vocês não vão acreditar o que o Julius Streicher falou antes de ser enforcado. Prestem bem atenção. Venham comigo. Julius Streicher fez a sua aparição melodramática às 2h12 da manhã. Enquanto suas algemas estavam sendo removidas e suas mãos nuas amarradas, esse homenzinho feio e anão, vestindo um terno puído e uma camisa azulada, bem usada, abotoada até o pescoço, mas sem gravata. Ele era famoso durante seus dias de poder por suas roupas chamativas, dias de poder que ele com certeza mandou assassinar milhões de inocentes. Milhões de inocentes de várias denominações. Ciganos, testemunhas de Jeová, pessoas de várias outras denominações, mas com um foco em eliminar, em acabar com o povo judeu. Esse homem olhou para os 3 andaimes de madeira, ele estava indo para a forca, presta atenção, erguendo-se ameaçadoramente à sua frente. Ao chegar à plataforma, Streicher, esse homem aqui, gritou. Prestem bem atenção o que ele gritou. Agora, vai para Deus! Ele foi empurrado.
os últimos 2 degraus até o lugar mortal, sob a corda do carrasco. A corda estava sendo segurada contra um corrimão de madeira pelo carrasco. Streicher foi balançado de repente para encarar as testemunhas e olhou para elas, quando de repente ele gritou: festa de Purim, Purim Fest, 1946. Naquele instante, a armadilha se abriu com um estrondo alto, ele caiu chutando, quando a corda estalou esticada com o corpo balançando descontroladamente. Gemidos puderam ser ouvidos de dentro do interior oculto do cadafalso. Finalmente, o carrasco que havia descido da plataforma da corda, da forca, levantou a cortina de lona preta e entrou. Julius Streicher, depois de gritar Purim Fest, ele fez várias referências à festa de Purim. Várias referências. E todas elas estão documentadas em vários jornais da época, confirmando mais ainda a relação da história da Megilat Esther com eventos futuros. Essa é a nossa Torá, essas são nossas escrituras. Uma obra divina não é somente uma obra de compreensão literal. Ela é uma obra de uma profundidade, de uma profecia, com ensinamentos éticos, morais, particulares, coletivos, históricos e proféticos, sem fim. Não se confundam. A leitura literal é a mais básica de uma obra divina que é de sabedoria infinita. E se você está surpreso com todas essas revelações, espera só mais um pouquinho só, que ainda não acabou, mas já vai acabar. Segura até o fim, que você vai compreender não somente o que movia os nazistas, mas também as manchetes atuais. O que é que está movendo esse congraçamento de forças que se dizem, por um lado, defensores das minorias, junto com os fundamentalistas, homofóbicos, anti-direito das mulheres, genocidas, ditadores? O que é que está juntando esses dois lados? Qual é a lógica? A lógica não tem, obviamente. Mas agora a gente vai ver a relação deles. Prestem bem atenção. Com a Megilat Esther. Então, se você está surpreso com todas essas revelações, espere mais um pouquinho, que ainda não acabou. Pois, se seguirmos as pegadas do regime nazista, você não vai acreditar para onde iremos retornar. E aqui nessas imagens, tristes imagens de manifestação de muito ódio a Israel, um ódio sem sentido. Um ódio gratuito. A dimensão desse ódio é gratuito. Você pode ter raiva de alguém que está disputando com você alguma coisa, etc. Mas a profundidade do ódio que esse país aqui demonstra a Israel só pode ser identificado com ódio aos valores mais sublimes, aos valores que o povo judeu carrega, valores universais, valores de Deus. E a gente está exatamente na República Islâmica do Irã, aonde aconteceram os fatos descritos na Megilat Esther, no rolo de Esther, no Irã, antiga Pérsia. Então vamos lá. Vocês sabiam que o símbolo da suástica, o símbolo principal do nazismo, ele foi pego da cultura do Irã? A suástica que os nazistas pegaram, eles se apropriaram. Aquilo não era um símbolo alemão. Era um símbolo de várias localidades, mas mais especificamente do Irã. Vocês sabiam que a própria águia, aquela águia que identifica também vários corpos do exército, dos nazistas, etc. e tal, também foi pega da cultura zoroastra
do Irã? Vocês já viram, por exemplo, várias vezes em documentários, comícios e etc., que eles faziam, principalmente à noite na Alemanha, sempre tinham várias tochas de fogo. Por que fogo? Por que eles não iluminavam com eletricidade? Porque eles estavam remetendo ao culto ao fogo, que era o culto religioso antigo do Irã, que ainda persiste em algumas localidades. Sim, inclusive o próprio termo, a própria ideia, que é trazido no termo ariano, foi pego do Irã. O termo ariano não era alemão, é do Irã. E se referia à origem nobre, à origem destacada, que o povo iraniano acredita ter. Eles dizem, nós somos os arianos. E foi de lá, do Irã, justamente desse país que hoje, o governo, não o povo, mas o governo, a ideologia, está fazendo de tudo para destruir Israel. E vou dizer mais uma coisa que vai surpreender muita gente. O nome do Irã até meados de 1930 não era Irã. O termo Irã, terra dos arianos, lá atrás, sim, ele era utilizado na região, mas desde muito o termo era Pérsia. Sabe quando que o nome Irã foi colocado? Na ascensão, no mesmo período da ascensão do nazismo. E o objetivo foi encontrar braços abertos dos nazistas ao Irã. Uau! Segue. Em um discurso proferido em 1939, o Bigodinho fez uma referência ao Irã. Prestem atenção. Os iranianos, como nós, são descendentes diretos dos grandes povos arianos, que construíram civilizações gloriosas na antiguidade. Eles são nossos irmãos de sangue. E nossa ligação com eles deve ser baseada nos laços que compartilhamos de uma origem pura e forte. Quem falou isso? O líder do regime nazista. Em um outro discurso, ele também mencionou, aqui prestem atenção, isso tudo está registrado. Nosso movimento é um movimento de raça e cultura, um movimento racista, expansionista, genocida. O Irã, com sua cultura milenar e seu povo ariano, compartilha conosco a herança de um grande império. Juntos podemos manter a pureza de nossa raça e preservar as nossas tradições. Olha a conexão entre os nazistas e o Irã. E de novo, não me refiro ao povo do Irã. Eu me refiro a essa ideologia que a maioria do povo do Irã hoje já descartou. Mas é uma ideologia que ainda é sustentada por um regime corrupto, violento, contra o seu próprio povo, que infelizmente ainda tem várias pessoas que são vítimas de sua lavagem cerebral. Se segurem que agora vocês vão ver o que o Bigodinho falou do Brasil. Nessas mesmas obras consta isso. Se segura. O que é que aquele psicopata falou do Brasil? Aquele amalequita. Em um trecho do Mein Kampf, o livro dele, ele fala, eu estou evitando o nome aqui para questões das redes sociais, né? Apesar de que eu já falei vários outros termos e eu espero que não nos atrapalhe. Ele fala sobre os descendentes de povos colonizadores e a mistura racial nos países da América Latina. Na América, em países como o Brasil, palavras do Bigodinho. E outros da América do Sul, vemos uma mistura de raças que por sua própria natureza jamais pode alcançar a grandeza das nações arianas.
Essas raças híbridas, compostas por índios e negros, não têm a capacidade de produzir uma cultura superior como a dos povos da Europa. E aqui ele cita o Brasil, descaradamente. Em outro trecho ele diz: nosso movimento não é apenas para a sobrevivência de um povo, mas para a expansão de nossa raça. É a mesma visão expansionista, imperialista do regime iraniano, que foi quem esteve por trás dos ataques do Hamas, que foi exatamente aquele que armou o Hamas, que sincronizou o Hamas com o Hezbollah no Líbano e na Síria e com os Houthis lá no Iêmen, para causar um genocídio contra Israel e para expandir o seu governo, porque essa é a mentalidade do governo da República Islâmica do Irã. Nosso movimento não é apenas para a sobrevivência de um povo, mas para a expansão de nossa raça, que deve dominar o mundo. O povo ariano deve se espalhar por todos os continentes, desde a América até a Ásia, e devemos tomar os lugares que são apropriados à nossa natureza superior. Isso sim é imperialismo. Isso sim é genocida. Não podemos permitir que outras raças, como as que estão no Brasil ou em outras partes da América Latina, tomem o nosso lugar. Não. O que ele queria era vir aqui e tomar o lugar do povo brasileiro, que ele considera inferior e incapaz. Ou, conforme o termo alemão, Untermensch, homens de segunda, terceira, quarta categoria, inferiores. Talvez isso explique as ideias imperialistas do regime iraniano e sua obsessão em acabar com Israel. Obsessão em defender os nazistas. Vocês sabiam que o regime iraniano defende os nazistas? Faz tempo. República Islâmica do Irã. Dizendo que o Holocausto nunca existiu. Agora vocês vão poder compreender por quê. Por quê que o Irã defende tanto os nazistas? Por que ele ataca tanto a questão do Holocausto? Porque essa liderança que está lá, ela compactua com vários dos ideais dos chamados arianos, pelos quais eles queriam ser tão abraçados, e oficialmente eles receberam o ok do governo alemão, dizendo que sim, eles eram arianos puros. Provavelmente eles teriam que colocar uma lente de contato azul, passar uma tinta no cabelo, uma água oxigenada, mas tudo bem, porque quando o objetivo é conquistar, não tem problema você enganar e depois você conquistar aquele que você enganou e que você fingiu que era seu parceiro. Bom, eu estou vendo aqui que, infelizmente, as figuras que eu peguei são figuras muito importantes. Elas são figuras que mostram concursos feitos no Irã, todo ano, já há muito tempo, concursos feitos no Irã, de cartoon, de caricatura, de charge. Para quê? Para ver quem é que faz a negação maior do Holocausto. E eles dão dinheiro. Eles dão dinheiro. Ou seja, o Irã trabalha exaustivamente para negar, para dizer que o Holocausto não aconteceu. É óbvio, por quê? Porque assim ele pode dizer: o Estado de Israel não tinha necessidade. É tudo mentira, os judeus mentem em tudo. Enquanto isso, o próprio Irã está esmagando suas mulheres, esmagando suas minorias, esmagando sua própria população. Já destruiu o Líbano, já destruiu a Síria, já destruiu o Iêmen com 500 mil mortos, causados pelo próprio Irã. Mas nada disso inibe os iranianos de continuarem com essa obsessão toda contra Israel. Porque na realidade, agora a gente compreende de onde vem essa obsessão. Essa obsessão não é por causa de uma questão pontual, por acharem que realmente estão certos. Essa obsessão vem de uma sombra
espiritual muito densa, que confronta tudo aquilo que representa algo maior, algo realmente maior. E não o ego humano que quer se apropriar de Deus para justificar seu ódio, seu desejo de domínio, sua arrogância e sua violência. Eu acho que agora, sim, prestem atenção, que impressionante isso aqui. Irã realiza novo concurso. Qual país faz uma coisa dessas? Enquanto isso, nos Emirados Árabes, em Dubai, sabe o que eles fizeram? Fizeram museus do Holocausto, os países árabes. Enquanto isso, o Irã realiza novo concurso para zombar do Holocausto, oferecendo prêmio em dinheiro de $50 mil. Isso foi em 2016, isso continua até hoje. Estão entendendo agora de onde que vem essa sanha do Irã com o Holocausto? O mesmo país que pediu para os nazistas reconhecerem eles como irmãos de raça superior. Aqui, prestem atenção na perversidade, se isso aqui não é obsessivo. Irã lança o terceira competição de cartoon para a negação do Holocausto. Aqui, próxima competição de Teherã para oferecer o prêmio de primeiro lugar de $12 mil para o melhor sorteio, para o melhor trabalho de negação do Holocausto. De onde vem tanto ódio? Se você não entendia até agora, se você realmente achava que é por algo que eles compreendessem justificado, vocês podem ter certeza absoluta que não. Irã publica livros sobre como enganar os Estados Unidos e destruir Israel. Presidente iraniano repete pedidos de fim rápido para Israel. Isso aqui é uma cena que você tem continuamente no Irã, de bandeiras de Israel e dos Estados Unidos colocadas no chão para as pessoas pisotearem, mas cada vez mais iranianos estão se negando a fazer isso, porque eles perceberam que o maior inimigo deles é o próprio regime da República Islâmica do Irã. O final da história, ainda não sabemos como será. Mas pelo que estamos vendo até aqui, parece que o final desse regime vai ser igualzinho do ancestral deles, o Aman, que terminou sua vida enforcado exatamente na forca que ele preparou para assassinar o líder dos judeus, e na sequência todo o povo judeu, que foi salvo pelo Criador, como a gente comemora anualmente na festa de Purim. Aqui, o ex-presidente Raisi, que um dia antes de morrer num acidente de helicóptero, tinha dito que a hora de Israel deixar de existir, ser apagado do mapa, estava chegando. E para concluir, aqui a gente tem um dos maiores dramas da atualidade. As mulheres do Irã que vivem um regime de apartheid, que nenhum grupo feminista do planeta contesta, que nenhum grupo que se diz a favor das minorias contesta, que todos aqueles que dizem Free Palestine, dizendo do rio ao mar, Palestina será, o que basicamente significa um genocídio, porque do rio ao mar significa, do rio Eufrates, ou do rio Jordão, perdão, até o mar Mediterrâneo, significa um pedido de extermínio de Israel e dos judeus. Nenhuma dessas pessoas hipócritas ou extremamente manipuladas e manipuláveis, idiotas úteis, tem dito nenhuma palavra com décadas de sofrimento das mulheres do Irã. Ninguém fala free mulheres do Irã, free mulheres do Paquistão sob o Talibã, são 40 milhões de mulheres vivendo um regime de apartheid. Ninguém diz free mulheres da Nigéria que são sequestradas e vendidas como escravas sexuais para países
da Península Arábica. Ninguém diz free cristãos no Congo, que são degolados por serem cristãos no Congo e em tantos outros lugares do planeta. Ninguém diz free israelenses, civis, crianças, bebês, mantidos até agora, infelizmente, alguns deles assassinados, com requintes de maldade pelo Hamas. Essas aqui são as mulheres do Irã. Essa aqui é a Mahsa Amina, que ela foi espancada pela polícia islâmica do regime até a morte, porque ela não estava cobrindo o cabelo suficientemente como o governo iraniano deseja. É impressionante a gente ver que o governo do Brasil, que tantas pessoas que se dizem a favor do progresso, não tem uma palavra para condenar esse regime misógino. Esse sim, misógino. Esse sim, imperialista. Esse sim, fundamentalista, homofóbico, antissemita. Eles não têm nenhuma palavra para condenar. Mas essas mulheres aqui, elas são a esperança. São uma grande esperança. Não somente para o povo do Irã, mas também para todo o Oriente Médio, que tem essa mão manipuladora e perversa, amalequita, conectada com os ideais nazistas, herdados de Amman, por trás. Essas mulheres aqui me fazem pensar que o início da história de Purim começa justamente com um ato extremamente machista e perverso, quando Ahasverosh, o imperador da Pérsia, aquele que aceitou facilmente o genocídio dos judeus, mandou trazer a esposa dele para mostrar para os seus amigos como ela era bonita, como ela era. E ela se negou. E por ela ter exigido o seu respeito como mulher, ela foi deposta. Ela foi mandada embora, descartada. É a mesma ideia que a gente vê até hoje. E é incrível a gente ver como essa história bíblica, a história de Esther, da rainha Esther, que tem dois grandes heróis, Mordecai, Mardoqueu em português, e Esther, foi exatamente o desfecho da vitória do bem contra o mal. No Irã, na Pérsia do passado. E eu acredito que essas mulheres corajosas, essas mulheres valorosas no Irã, que estão ousando contestar esse regime por meio de 3 palavras que eu gostaria muito que o povo brasileiro adotasse também, que são Zan, Zendegi, Azadi, mulher, vida e liberdade, desafiar e derrubar esse governo, essa ideologia de trevas, que só atende os seus próprios interesses, e mais nada, e mais ninguém. E agora, finalizada essa verdadeira aula, verdadeira revelação, eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante, uma pergunta que foi feita lá no início, no comecinho da transmissão, que foi o seguinte: por que Mordecai, o primo de Esther, o líder dos judeus, por que ele expôs tanto o seu povo? Por que ele não se curvou? Era simplesmente uma questão institucional, não era algo religioso. Por que ele não se curvou lá para o Amman, o primeiro-ministro? E a resposta é, pelo mesmo motivo que os avós dessas mulheres, que os pais dessas mulheres, quando começaram a ver a violência, quando começaram a ver a ditadura, quando começaram a ver a crueldade do regime que eles tinham colocado no lugar do regime deposto, eles deveriam rapidamente ter reagido. Mordecai com certeza era um sábio e não era um homem irresponsável. Mas na hora que ele percebeu a perversidade do Amman, na hora que ele percebeu o tamanho do ego do Amman, e ele percebeu o apetite de poder que aquele homem tinha, ele falou: eu não vou me curvar. E é assim que eu vou revelar a minha condição de judeu.
Eu não vou me curvar. Eu não vou me curvar ao Império Babilônio. Eu não vou me curvar ao Império Persa, ao faraó do Egito. Eu não vou me curvar à Inquisição. Eu não vou me curvar a todas as expulsões e pogroms. Eu não vou me curvar ao nazismo. Eu não vou me curvar a todas as políticas antissemitas que assassinaram milhões de judeus em nome do comunismo na União Soviética, com destaque ao bigodinho do lado comunista, Stalin. Eu não vou me curvar ao jihadismo. Eu não vou me curvar ao jihadismo woke, que mostra de uma forma única na história, reunindo dois extremos que deveriam se odiar ao redor de um objetivo em comum, que é destruir Israel. Isso explicita como o ódio deles não tem nenhuma lógica. Não tem nenhuma desculpa para si mesmos. Ele é o mesmo ódio do regime da República Islâmica do Irã, é o mesmo ódio do Hamas, do Hezbollah, de todos os que hoje lá na Síria, daquele governo lá do ISIS, esse Julani, que estão degolando, que estão assassinando os alauítas, os cristãos, e que só não estão tocando nos drusos, porque como a gente viu naquela profecia, os drusos estarão em segurança. Isso aqui é incrível. O verdadeiro Israel não se curva. Porque se Israel se curvar, o mundo como a gente conhece acabou. Feliz Purim a todos, e que nós sejamos dignos do exemplo de Mordecai e da rainha Esther. Deixe os seus comentários, suas perguntas, suas sugestões. E se você quiser estudar mais com a gente, o número do nosso WhatsApp está aqui, para você poder se aprofundar ou participar do nosso movimento e conhecer mais sobre os tesouros infinitos da nossa Sagrada Torá. Um grande abraço a todos e que o nosso Pai Supremo, em quem todos nós somos irmãos, abençoe a todos vocês. Shalom e feliz Purim.